comecei a falar lá no meu Instagram sobre alguns transtornos, né? Borderline, TDAH, bipolaridade, enfim. Quando eu comecei a falar mais sobre isso, muitas pessoas passaram a se identificar, porque eu sempre falei, né, da criança que habita em nós. O meu conteúdo sempre foi esse, né, da criança interior, até mesmo que os adultos que eu sempre atendi traziam consigo essa criança machucada, e quando ela era tratada, nós víamos o adulto realmente assumir o controle. Eu sempre falo que quem tem que assumir o controle da nossa vida não é aquela criança insegura, que era cobrada exacerbadamente, que era julgada, condenada muitas vezes. Quem tem que assumir o controle da nossa vida é o nosso adulto, nosso lado adulto, que é sábio, que tem coragem, que tem medo sim, mas que não deixa o medo tomar conta. E no consultório a gente consegue perceber muito bem essa transformação, né, da borboleta, da lagarta virar borboleta, ganhar asas e voar. Eu acho isso fantástico, né? Até mesmo porque eu sempre falo, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental breve, e eu sempre falo que eu preciso que as pessoas caminhem, né? Eu quero que as pessoas andem, eu quero ver essa caminhada. A caminhada é linda, é maravilhosa. E aí, por que eu comecei tanto a falar desses outros transtornos também? Porque o que mais aparecia eram pessoas com autoestima lá no chão, gente, abaixo do chão, acabado, né? A pessoa às vezes até com processos depressivos devido a vários rótulos que elas ganharam ao longo da vida e que elas acreditaram. É como se aqueles rótulos fizessem uma tatuagem na testa dela e elas falassem: eu sou isso. Eu sou o preguiçoso da escola, eu sou aquela criança que nunca conseguia tirar notas boas, eu era comparada com meu irmão, que meu irmão sempre foi um vencedor na vida e eu não. Eu nunca tirei, eu nunca consegui agradar minha mãe. A minha mãe sempre falava que não ficava feliz comigo, eu não sou motivo da felicidade de ninguém. E esse adulto que chega com esses rótulos da infância, a autoestima é abaixo de zero. Gente, é triste, né? Isso acontece conosco. Muitas vezes. Quem de nós, né, nunca teve rótulos ao longo da vida que atire a primeira pedra? É muito sério o que a gente fala com uma criança. Essa criança somos nós hoje. O que era falado pra gente quando éramos crianças? Então, eu comecei muito a colocar conteúdos também desses transtornos. Pra quê? Para que o adulto possa entender realmente que aquilo, opa, peraí, será que realmente era minha culpa? Será que eu era preguiçosa? Ou não? Ou tinha algo ali por trás? E quantos deles, né, descobriram tardiamente, mas antes tarde do que nunca, porque aí é uma libertação também, descobriram o TDAH, descobriram a questão do borderline também, que muitas vezes apareceu ali na adolescência e que não foi diagnosticado de forma correta. Descobriram muitas vezes que tinha alguma questão também ali que não era olhada, que não era observada, uma falta de amor, né? E eles falam: a culpa não era minha. A culpa não era minha. Na verdade, a culpa não era de ninguém, né? Porque as pessoas também não tinham a informação, as pessoas que nos rotularam também, muitas vezes, é o que elas achavam que era verdade. Enfim, não essa questão não é para culpabilizar ninguém. É simplesmente para nós identificarmos em nós outras possibilidades também. Eu atendi uma pessoa que ela descobriu o transtorno borderline, que é o limítrofe, bem na fase adulta ali, já por volta dos seus 40 anos. E ela falava assim: olha, engraçado que na adolescência eu tinha isso, mas eu achava que era normal. Eu achava que eu estava ficando louca muitas vezes. Eu achava que eu era uma pessoa ruim, porque eu sempre fui muito intensa, eu acabava xingando demais os meus parceiros, até pelo medo de ser abandonada, eu acabava abandonando antes. Enfim, e eu descobri agora a questão da doença realmente e que pode ser tratada. E quando passa a ser tratada, poxa vida, né? A vida fica muito mais leve, fica muito melhor. E por que não eu começar a observar que aqueles rótulos, eles não me definem? Então eu preciso estudar mais a meu respeito. Eu posso descobrir várias coisas sobre mim que eu não sabia. Eu posso descobrir, sim, que eu tinha, às vezes, um TDAH, porque eu vou fazer uma avaliação, vou procurar saber, gente, não é com testezinho de internet, não, tá? Isso nós colocamos ali para a pessoa procurar ajuda. Se ela conseguir perceber essas questões nela, buscar ajuda e se tratar. É só para isso. Não é para se autodiagnosticar, não.
É sempre um profissional que vai dar esse diagnóstico, um profissional capacitado, ok? Mas por que é importante? Não para termos outro rótulo, ai meu Deus, eu tenho isso. Não, é para eu entender como eu funciono. É para que eu possa entender que, poxa vida, eu não preciso funcionar igual todo mundo, ninguém é. Né? Eu sempre falo, gente, cada um de nós tem alguma coisa. Não tem jeito não. Estamos aqui para evoluir, para crescer, não é para voltar, né, para de onde viemos ou para, né, terminar a vida aqui como chegamos, não. O nosso intuito é que a gente possa realmente crescer, evoluir como ser humano, como pessoa, como profissional. Para mim, primeiro para mim, não é para mostrar para ninguém, não. E automaticamente eu transbordo nas pessoas também. Então, eu tô aqui, gente, não é para ser sobrevivente, não, é para viver. E se hoje a minha vida não tá legal, eu tenho que buscar entender o que tá por trás. São os rótulos que falavam e eu acreditei tanto neles? Vou tratar esses rótulos. Posso descobrir outras coisas ali. Ou simplesmente posso descobrir que as pessoas estavam extremamente equivocadas e não sabiam cuidar de crianças. A maioria não sabe. A maioria de nós não sabemos por quê. Porque nós temos uma criança ferida dentro de nós. Como que nós damos conta, se estamos feridos, de não ferir o outro? E ferimos muitas vezes as pessoas que mais amamos. Nossos filhos, nossos parceiros, as pessoas mais próximas. Porque, infelizmente, quando estamos feridos, ferimos o outro também. E muitas vezes também nossos pais estavam feridos, porque os pais deles também estavam. Viu como vai virando ali um looping da dor? Um estava ferido, que feriu o outro, que feriu e continua. Mas isso tem que cessar em nós. Daqui para frente, eu assumo a minha vida, eu faço e eu posso fazer uma escolha diferente. E eu escolho a mim. Eu escolho a minha evolução, o meu crescimento emocional, meu crescimento espiritual, meu crescimento físico, meu crescimento em todos os âmbitos da minha vida, como eu sou, como ser humano que eu sou. Então, nós nos entendermos mais, gente, é libertador. Liberta várias dores aí que temos dentro de nós. Transforma, mas não transforma somente nós. Transformam também aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Porque nós passamos a ser seres humanos muito mais gentis, passamos a olhar o outro com outro olhar, porque o nosso olhar sobre nós mudou, sobre o outro também muda. Muitas vezes nós conseguimos entender como o outro se comporta, porque ele está cheio de dor. Não que tenhamos que aceitar, mas nós também vamos aprender a colocar limites com amor, não com gritos, não com falta de educação, não com agressões verbais, físicas, nada disso. Nós vamos aprender e entender que daqui você não passa. Contudo, eu também não te julgo por isso. Não estou aqui para isso, eu também tenho a minha história e cada um tem a sua. Só que eu não preciso aceitar, né? Obviamente o outro me maltratar. Não, isso não. Mas eu também passo a não me maltratar, sabe? Eu sempre falo que a nossa história somos nós quem construímos. O nosso adulto saudável passa a tomar conta de nós, a dirigir a nossa vida e a tomar conta da criança que existe em nós, do adolescente que é impulsivo, que quer se manifestar, que não viveu e quer viver intensamente, mas não é assim. Né? Então, um adulto, ele sabe equilibrar todas essas partes que existem em nós. E quando nós entendemos como que o nosso cérebro funciona, como que a nossa história funciona, como que eu posso modificar a minha história, como que eu posso tratar aquilo que tem tratamento, poxa, é outro nível, é outro caminho que eu passo a trilhar. Então, se eu posso te dar uma dica hoje, e essa dica assim é para a vida, se conheça. Entenda o que está por trás das suas dores. Você não sabe como que esse é o único remédio que vai fazer isso cicatrizar. As marcas ficam, mas nós passamos a olhar para ela com outro olhar, né? Com um olhar de pena, de piedade, de vitimismo, de dó de mim, não, nada disso. Nós passamos a olhar o seguinte, olha, passei por tudo isso e dei conta. Sabe, nós passamos a ter muito mais amor. E é isso que nós precisamos. É isso que você precisa e que você merece também. Tá bem? Olha para sua história com carinho, entenda o que está por trás. Depois me conte o efeito disso. É libertador, pode ter certeza, tá bom? Muito obrigada, gratidão por ter assistido. Compartilhe aí também com outras pessoas que possam, né, que podem precisar ouvir essas palavras também. Compartilhe, por favor, que você estará ajudando outras pessoas. E até o próximo vídeo.